Se você é mesmo apaixonado por vinho, certamente já ouviu falar em uma dessas expressões: corte, assemblage ou blend. Pois é, mas não se preocupe se não sabe exatamente o significado de cada uma delas. Nesse vídeo nós vamos tentar esclarecer esses termos, que são super importantes e muito utilizados no mundo do vinho. Então vamos lá! Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. A uva é um bom balizador na hora de escolher um vinho. Mas nem todos os rótulos são feitos com apenas uma variedade, certo? Vinhos que são produzidos com somente uma variedade, eles são chamados de varietais. Mas existem rótulos que são compostos de mais de uma variedade, e esses são conhecidos como vinhos de corte, que também podem ser chamados de assemblage ou de blend. Alguns especialistas defendem que os rótulos feitos com apenas uma casta de uva conservam melhor as características do terroir da região produtora. Mas elaborar um blend é um processo muito minucioso e quase que artesanal. As uvas devem passar pelo processo de fermentação, uma separada da outra. E todo o processo exige do enólogo um conhecimento profundíssimo sobre cada variedade, além de criatividade e sensibilidade para elaborar a combinação perfeita. Não é à toa que alguns cortes tornaram-se clássicos, como os renomados Bordeaux, lá da França, que são rótulos feitos com blends das variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot. E há também os vinhos varietais que não são 100% feitos com apenas uma variedade de uva. Isso acontece porque cada país exige uma porcentagem mínima para considerar um vinho varietal ou blend. Aqui no Brasil, por exemplo, o rótulo precisa ter 75% de uma variedade única para ser considerado varietal. E por mais que esses termos pareçam distintos, eles na verdade significam a mesma coisa, apenas em línguas diferentes. Vinho de corte em português, blend em inglês, assemblage em francês. Todas as palavras indicam vinhos que foram produzidos a partir da união dessas uvas, ou seja, de duas ou mais variedades de uva. E para encontrar o resultado perfeito, os diferentes tipos de uva eles podem ser separados ou até mesmo reunidos para passarem pelo processo de fermentação juntos. Esse método exige do produtor muita criatividade para formar vinhos com os cortes precisos capazes de deixar a sua marca para o mundo. Os vinhos de corte podem ser produzidos de duas maneiras principalmente. Os vinhos de corte da mesma safra, que a combinação é feita com uvas diferentes, mas que foram cultivadas no mesmo ano ou na mesma safra. Essa técnica pode dar origem a vinhos simples, como a união das uvas Merlot e Cabernet Sauvignon, mas também pode originar exemplares muito bem elaborados, como os famosos Chateauneuf du Pape. Que delícia! E vinhos de corte de safras diferentes, a gente pode citar como exemplo alguns vinhos do Porto, o próprio champanhe também, entre outros, que formam seus cortes mesclando uvas cultivadas em diferentes safras para equilibrar taninos, os sabores e outras características do vinho também. Normalmente, esses vinhos eles contam essas descrições nos seus rótulos. E os vinhos de corte eles são criados para maximizar a força de um rótulo, que é para ser melhor, para melhorar os aromas, a cor, a textura, o corpo, o acabamento, tornando a bebida assim, mais equilibrada e mais complexa. A Merlot, por exemplo, geralmente é usada para dar ao vinho um aroma melhor e tornar o vinho um pouco mais fresco, um pouco mais suave. Já a Cabernet Franc ou a própria Cabernet Sauvignon são normalmente usadas para dar uma estrutura, uma concentração de taninos maior ao vinho, deixando ele com mais poder, mais força. E para criar a mistura perfeita, também depende de características do ano, da expressão de cada uva naquele ano. As possibilidades de combinações que resultam em uma mistura são infinitas.
Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente vai estar postando fotos, novos vídeos, informações, dicas, sugestões para descomplicar aquilo considerado tão difícil que é o vinho, que não é nada difícil. Escreva nos comentários aquilo que você gostaria de ouvir a gente falando que a gente ainda não falou. Então, muito obrigado. Até a próxima. Saúde.